Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, estamos na 12ª semana do Tempo Comum. Celebramos hoje a memória facultativa de São José Maria Escrivá de Balaguer, presbítero. Ele nasceu em Barbasto, na Espanha, em 1902 e foi ordenado sacerdote em 1925. No dia 2 de outubro de 1928, fundou o Opus Dei, que abriu na Igreja uma nova via para que homens e mulheres de todas as condições vivessem plenamente a sua vocação cristã, santificando as suas atividades no meio do mundo. O Opus Dei foi erigido como prelatura pessoal em 1982. A sua pregação e escritos contribuíram para que inumeráveis fiéis se tornassem conscientes da sua peculiar missão eclesial. Faleceu em Roma no dia 26 de junho de 1975. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Antífona da entrada. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai a vossa herança e governai-a pelos séculos. Oração coleta. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é retirada do livro do Gênesis, capítulo 16, versículos do 1 ao 12, e depois, versículos do 15 ao 16. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera filhos. Mas tendo uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Une-te, pois, a minha escrava, para ver se por ela posso ter filhos. Abrão atendeu ao pedido de Sarai. Depois de Abrão ter morado 10 anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia Agar e deu-a como mulher ao seu marido, Abrão. Abrão uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que coloquei minha escrava em teus braços, e ela apenas ficou grávida, pôs-se a desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: Olha, a escrava é tua, faze dela o que bem entenderes. E Sarai maltratou-a tanto que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora e sê submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e darás à luz um filho, e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem, sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o salmo de hoje é o 105, em algumas traduções, 106. O refrão diz assim: Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia.
Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que ele merece? Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. E o centro da liturgia de hoje está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia dessa quinta-feira, da 12ª semana do Tempo Comum, é um verdadeiro exame de consciência para a nossa vida espiritual. Ela propõe de modo muito claro o confronto entre a superficialidade religiosa e a vivência autêntica da fé, que se manifesta em atitudes concretas. Vamos refletir juntos? Na primeira leitura, encontramos a dramática história de Agar, serva egípcia de Sarai, que, por não ter filhos, oferece a serva a Abraão. A narrativa revela os dramas humanos de orgulho, inveja, abandono e injustiça. Quando Agar foge, Deus a encontra e a consola. O Senhor ouviu tua aflição. E aqui surge uma das mais belas manifestações da misericórdia de Deus com os esquecidos e oprimidos. Agar, a estrangeira e serva, experimenta a providência divina que não abandona os pequenos. Na história de Agar aparece a pedagogia divina. O Catecismo da Igreja Católica lembra que Deus vem ao encontro de quem sofre e, mesmo no erro humano, conduz a história para o bem. Hoje, muitos são os que se sentem como Agar, injustiçados, abandonados, rejeitados. Mas a história dela nos ensina que Deus vê e se aproxima. Ele é o Deus que desce até onde estamos e nos ergue. No mundo atual, que descarta vidas e classifica pessoas, a experiência de Agar é um grito de esperança. Ninguém escapa do olhar de Deus. O Salmo de hoje celebra a eterna misericórdia de Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Todos são convidados a mergulhar neste oceano da divina misericórdia, como o próprio Senhor revelou a Santa Faustina, que deixou tudo registrado em seu diário. Muitos outros santos são igualmente testemunhas dessa misericórdia, e é claro que você e eu também devemos ser. Mesmo quando erramos, Deus permanece fiel. O Salmo é um convite para não nos deixarmos endurecer pela soberba, mas reconhecermos nossas quedas e confiarmos na bondade divina. No Evangelho de hoje, vemos um trecho que é um dos mais fortes do Sermão da Montanha. Jesus adverte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai. Aqui Jesus desmonta toda forma de religiosidade superficial,
feita de palavras, de aparências, de posturas externas. Ele diz que só entra no reino quem vive concretamente o Evangelho. A parábola das duas casas, uma construída sobre a rocha e a outra sobre a areia, é a chave para entender. A casa sobre a rocha é a vida fundamentada em Cristo, obediente à palavra. A casa sobre a areia é a religião de fachada, feita de aparências, que desaba diante das dificuldades. O Catecismo da Igreja Católica explica que o Sermão da Montanha, do qual este evangelho faz parte, é a síntese da moral cristã, onde a adesão sincera a Cristo se traduz em obras. Os méritos das obras devem ser atribuídos à graça de Deus primeiro, e depois ao fiel. Aliás, o próprio mérito do homem depende de Deus, porque suas boas ações procedem, em Cristo, das predisposições e ajudas do Espírito Santo. Vivemos numa era de grande exposição pública de religiosidade, redes sociais repletas de frases espirituais, fotos de missas, promessas e slogans cristãos. Mas Jesus diz que não basta dizer Senhor, Senhor, se isso não se traduz em perdão, caridade, verdade e misericórdia na vida real. Quantos cristãos carregam o nome de Cristo, mas são pedras de tropeço pela incoerência? Quantas famílias destruídas por causa da ausência do evangelho concreto? Quantos jovens vivem crises de fé porque só receberam rituais, mas não testemunhos? Esta liturgia nos confronta e nos consola. Confronta nossas incoerências e aparências religiosas, mas consola os que sofrem e se sentem sozinhos. O caminho para o reino é a vivência autêntica do Evangelho. É construir sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Que a palavra nos faça hoje mais coerentes e compassivos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelize compartilhando este conteúdo. Clique no curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário nos dizendo o que essa palavra causou no seu interior. Fique com Deus e até a próxima.